e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. Agora, hoje, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós nos prostramos, nos submetemos e pedimos que haja liberdade nesse lugar, liberdade espiritual, que o Espírito Santo fale através desse pregador, que o Espírito Santo ilumine a mente daqueles que estão ouvindo a Tua palavra aqui e onde essa pregação chegar, nos mostre, nos revele a Cristo, tire as escamas dos nossos olhos e nos faça ver a glória do Teu Filho, nos faça ver a divindade do Teu Filho, nos faça ver o sacrifício, a ressurreição e o amor do Seu Filho por nós. Em nome de Jesus nós oramos, nesse nome poderoso e precioso. Amém. E amém. Eu quero falar sobre o tema Ele é o primeiro em tudo. Vai aparecer os slides ali para você. Ele é o primeiro em tudo. Nós estamos falando de Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. A carta de Paulo aos Colossenses é uma carta muito profunda e ele trata de maneira muito clara acerca da divindade do Messias, nos mostrando que Jesus é Deus, nos falando acerca da natureza de Cristo e também do que Ele realizou em nós através da sua morte na cruz do Calvário. Então a carta aos Colossenses foi escrita para combater distorções em relação a Cristo. Muito se falava nas primeiras décadas, nos primeiros séculos, acerca de quem é esse homem. Quem é esse homem chamado Jesus, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, Yeshua, o nome dele em hebraico, Yeshua Hamashia, Jesus o Cristo. Muito se falava, alguns diziam que ele era um homem iluminado, outros diziam que ele era um semideus, e até hoje se há esse tipo de discussão entre muitos movimentos religiosos, mas a verdade é o que a Bíblia nos revela. Precisamos entender aquilo que a Bíblia nos ensina acerca da pessoa do Cristo, do Filho de Deus, o Filho de Deus encarnado. Conforme eu for falando aqui, Dani, tem algumas imagens que eu preparei, que não são necessariamente apenas os pontos, mas fica atenta que você vai entendendo e passando, tá? Agora, por exemplo, quem é esse homem? Nós temos dois textos no Evangelho de Mateus. O primeiro é Mateus capítulo 8, versículo 27. Os discípulos, eles estão num barco e uma tempestade começa a assolar esse barco e Jesus está no barco dormindo. E isso é o início do ministério de Jesus. E eles estão apavorados, achando que eles iriam morrer. Então eles vão até Jesus, acordam Jesus, e Jesus ali se coloca em pé, e repreende o vento, repreende a chuva, o mar, as ondas, e diz o texto que houve uma grande bonança. Então eles se perguntam no versículo de número 27, que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então essa pergunta, ela era muito feita no início do ministério de Jesus pelos seus discípulos, apóstolos. Quem é esse homem? Olha o que ele faz. Ele dá ordem ao vento e o vento obedece. Ele dá ordem à chuva e ela obedece. Ele dá ordem às águas do mar e as águas obedecem. Ele dá ordem aos elementos, aos pães, eles multiplicam. Ele dá ordem ao cego para que enxergue, e assim acontece. Quem é esse homem? No capítulo 14 do mesmo Evangelho de Mateus, eles estão no barco mais uma vez, algum tempo depois, e agora Jesus não está com eles. Por volta das 4 da manhã, quando eles achavam que não havia mais esperança, Jesus vem caminhando sobre as águas. Eles pensam que é um fantasma, e Jesus diz, não tenham medo, sou eu. E Pedro se levanta e diz, se é o Senhor, mande que eu vá
até o Senhor andando sobre as águas. E Jesus diz: vem. Pedro salta, caminha sobre as águas, só que se assusta com o vento e começa a afundar, então pede socorro. Jesus segura em suas mãos, como você está vendo ali, e coloca ele em pé sobre as águas. Eles voltam para o barco. E os homens atônitos, eles dizem, respondendo à primeira pergunta de Mateus 8, este é verdadeiramente o Filho de Deus. No versículo de número 33. Mateus 8, 27, a pergunta, Mateus 14, 33, a resposta. O problema não é, ou não era, negar Cristo abertamente, mas reduzi-lo, porque é isso que acontecia nos primórdios da igreja. Muitos dissidentes saíam do meio cristão e reduziam a divindade de Cristo. Eles não negavam a Cristo, eles diziam que Cristo era menos do que ele realmente era. E hoje não é diferente. Eu vou citar para vocês aqui alguns movimentos que reduzem a divindade de Cristo. Então, torná-lo apenas um intermediário, um ser elevado, porém, não plenamente Deus. Algumas pessoas vão dizer, não, ele é o intermediário entre Deus e os homens, ele é uma espécie de caminho, ele é um ser elevado, mas ele não é plenamente Deus, ele é uma espécie de semideus. Essa é a crença dos adventistas. Os adventistas do sétimo dia, eles creem que Jesus é um semideus, que Jesus é o arcanjo Miguel, tá? Então, cuidado com essa conversinha aí de que os adventistas, eles não pensam iguais. Mas e o Rodrigo Silva, né? Pois é, o Rodrigo Silva é um adventista. Sabe quem é o Rodrigo Silva? O arqueólogo, famosão aí e tal, que está sempre no meio dos pastores protestantes. Essa falta de cuidado com esse tipo de mistura de ensinamento é perigosa, porque pode reduzir aquilo que você entende acerca da divindade de Cristo. Então, os adventistas, eles entendem que Jesus é o arcanjo Miguel, que ele é uma espécie de semideus, que houve um tempo em que ele não existiu. Se você for para os mormons, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, eles pensam da mesma forma. Os Testemunhos de Jeová, eles pensam da mesma forma. E tem um movimento judaizante que se espalhou até aqui pela cidade, que eles também pensam da mesma forma. Tá? E você vai entender aqui nessa manhã como é perigoso para a sua salvação diminuir a divindade de Cristo. Tá bom? Então, fique atento, dobre aí o seu entendimento, abra os seus ouvidos, regale os seus olhos e preste atenção no que você está ouvindo. De preferência, anote o que você está ouvindo. Paulo, ele não responde a isso com argumentos emocionais, mas com alta cristologia. Vai aparecer aí no próximo slide. O que é alta cristologia? Ele se aprofunda no estudo da pessoa de Cristo, cristologia, o estudo sobre a pessoa de Cristo. Na carta, nós não temos um Cristo funcional, mas um Cristo ontológico. Pode ir na sequência, vai vendo quando eu falar você isso. Um Cristo ontológico. Quem ele é antes do que ele faz. Ou seja, não é um Cristo funcional apresentado na carta aos Colossenses, ou seja, o que ele faz, mas é um Cristo ontológico. O que significa a palavra ontologia? É o estudo do ser, é o estudo profundo do ser, da pessoa. Então, ontologia é o estudo acerca do ser, quem é a pessoa, a origem da pessoa e assim por diante. Então, Paulo apresenta aos Colossenses quem ele é antes do que ele faz. Ele salva, mas antes de entender que ele salva, eu preciso entender quem ele é. Quem é esse homem? Quem é esse homem que se dizia Deus, o Filho de Deus, o Filho do homem, e que fez tantas maravilhas, e até hoje ele divide o calendário do Ocidente, antes dele, depois dele. Até hoje o nome dele ainda é falado e conhecido quase que, por assim dizer, no mundo todo. Talvez 90% aí do planeta Terra já ouviu falar uma vez ou outra acerca de Jesus Cristo. Ou seja, esse homem que se dizia Deus, e eu creio que ele é Deus, ele mudou a história da humanidade. Então Paulo está mostrando através dessa carta para a igreja que estava sendo atacada por esses falsos ensinamentos. Então ele vai mostrar quem é esse homem chamado Jesus. O primeiro ponto que eu quero pensar com você é o que está dito no versículo 15 e 16. Ele é a imagem do Deus invisível. É isso que Paulo está dizendo que ele é, no versículo 15 e o versículo 16. Está dito assim, leio mais uma vez, ele é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas, presta atenção, nele foram criadas todas as coisas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, como tronos, reinos, governantes, tudo isso no mundo espiritual, e as autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele, guarde isso. Então, vamos trabalhar aqui, ele é a imagem do Deus invisível. A palavra imagem vai aparecer no próximo slide, para você poder entender um pouquinho de grego, pode passar. A palavra imagem no grego é eikon, ali é grego, tá? Eikon, é assim que aparece no grego, traduzido para o português como imagem. Paulo não diz que Cristo, ele se parece com Deus, mas ele diz que ele é a revelação perfeita de Deus. Filipe chegou até Jesus e disse, mostra-nos o Pai, e basta. Jesus disse, eu estou com vocês há tanto tempo e não tendes me conhecido, quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus está dizendo, olhe, vocês querem ver Deus, olhem para Jesus. Vocês querem ver o Pai, o mistério da Santíssima Trindade, olhe para Jesus. É isso que Paulo está dizendo, ele é o eikon, ele é a imagem do Deus invisível. Aqui vemos ecoar o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Projeta para mim, por favor. Pega a sua Bíblia também, manuseia a sua Bíblia. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Abra a sua Bíblia, manuseie para você não ficar preguiçoso. Está facinho, Evangelho de João, capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Quem revelou Deus? Jesus. Jesus revelou Deus. E Jesus, você vai entender aqui, que Ele é Deus. É aquela coisa difícil de entender, né? O mistério da Trindade. Agostinho, ele disse assim, ele dizia, Cristo não é imagem como uma pintura reflete um rosto, mas como um filho reflete a essência do Pai. É assim que ele é a imagem. Ele é a imagem do Deus invisível. Você olha para Cristo e você vê Deus. Aquela pergunta, quando você chegar no céu, você vai ver quantos tronos? O trono do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não. Compre o meu livro lá sobre Israel e a igreja, no plano de Deus, que lá no último capítulo tem a resposta, tá? Como é que você vai ver, quem é que você vai ver lá no céu. A gente não tem compreensão, ideia, entendimento de como será isso. Mas lá você vai ver a resposta, tá? Fica o merchan. Ainda no ponto 1, a palavra primogênito, pode passar, a palavra primogênito no grego é prototokos, tá? A palavra primogênito é prototokos, e não significa primeiro criado, tá? Porque os adventistas, os testemunhos de Jeová e os mormons e alguns outros aí que tem essa ideia de que Jesus foi criado, eles usam esse versículo para dizer, ó, tá vendo? Ele foi criado, houve um tempo em que ele não existiu. Presta atenção, isso não significa primeiro criado, mas aquele que possui primazia, aquele que possui herança, aquele que possui autoridade. No Antigo Testamento, o primogênito, o primeiro filho, ele tinha direitos, ele tinha autoridade e ele tinha liderança da família, ele liderava a família. No Salmo 89, verso 27, coloca para nós aí, Salmo 89, verso 27, olha só o que está escrito aqui. Davi, ele não foi o primeiro a nascer, mas foi feito primogênito em posição, não em ordem. É o que está sendo dito aqui, ó. Foi dito para Davi, Deus falou, darei a ele os privilégios de primogênito, de filho mais velho, e ele será o rei mais poderoso da terra. Davi era o primeiro filho, o primeiro ser humano, não, ele não era, mas Deus deu a ele os direitos de primogênito. Então, quando Paulo chama Jesus de o primogênito de toda a criação, ele está dizendo, ele tem todo o direito, ele tem toda a autoridade, e ele é o cabeça dessa nova raça que Deus está criando, os seus filhos, os salvos, os redimidos, e assim por diante. João Calvino comenta, Paulo não discute aqui
a origem de Cristo, citando aqui então o que nós estamos estudando nos escritos de Paulo, mas sua dignidade. Calvino está dizendo, é discutido aqui sobre a sua dignidade. Ele é chamado primogênito porque governa sobre toda a criação. Amém, meus irmãos? Ainda no ponto 1, a prova de que ele não é criatura, versículo 16, está dito assim, porque nele foram criadas todas as coisas. Quem diz que Jesus é uma criatura de Deus, vai ter que explicar esse versículo aqui, porque nele foram criadas todas as coisas, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto no céu, nada no céu foi criado, senão por meio de Cristo, como na terra, nada na terra foi criado, senão por meio de Cristo. Todas as coisas que podemos ver e que não podemos, no mundo espiritual, tronos, reinos, governantes, autoridades, no mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Olha que coisa gloriosa. Quando você vai para João, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Está falando de quem? Onde a palavra Bereshit, que é no princípio, no hebraico, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra, lá no Gênesis capítulo 1, e em João capítulo 1, no princípio, mais uma vez, João está citando lá a criação, e ele está dizendo lá no Gênesis, quem estava lá, criando todas as coisas, era o Filho do Deus eterno. Amém, meus irmãos? Vocês entendem isso? Se ele criou todas as coisas, ele não pode ser parte da criação. Como que aquele que criou todas as coisas também é um ser criado? Não faz sentido. Cristo não está dentro do conjunto das coisas criadas, ele é a causa delas. Você pode dizer amém, Jesus? Você pode dizer glória a Deus? Esse é o primeiro ponto, então, para a gente poder pensar. Nós acabamos de falar, ele é a imagem do Deus invisível. Segundo ponto, versículo 17 ao versículo 20. Ele é antes de todas as coisas. Verso 17 ao 20. Nós vamos falar sobre a pré-existência real de Cristo. Paulo não diz, ele foi antes, presta atenção no texto, mas ele é antes de todas as coisas. Trata-se de existência eterna, não cronológica. Jesus não passou a existir em um ponto determinado da eternidade, mas ele é desde sempre. A existência dele é eterna. Atanásio, um dos pais da igreja, combatendo o arianismo, vou explicar para você o que é o arianismo, afirmou, nunca houve um tempo em que o Filho não existisse. Atanásio foi um dos que mais combateu o arianismo. Em 300 e alguma coisinha, quando o imperador Constantino se converte e estabelece ali então a liberdade para que os cristãos pudessem exercer a sua religião, o seu culto, e na sequência o imperador seguinte, ele coloca o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Mas ainda ali no tempo de Constantino, houve uma divisão dentro da igreja, surgiu um bispo chamado Ário, e esse bispo, ele dizia que Jesus era um semideus, que Jesus era um ser criado. Então, ele começou a ser combatido pelos teólogos daquela época, provando que Jesus não era um ser criado, que Jesus, ele é eterno como o Pai, ele é da mesma essência do Pai. Então, houve-se um concílio, Constantino pediu esse concílio, e o arianismo foi condenado. Mas depois Constantino foi convencido por alguns seguidores de Ário de que o Ário estava certo, e o próprio Constantino era um ariano. Constantino, o imperador romano, supostamente convertido a Cristo, mas ele era um cristão ariano. Era mais fácil para a mentalidade pagã daquela época, que cria em vários deuses, em semideuses, em filhos de deuses, em deuses que passaram a existir, era mais fácil para eles conceber a ideia cristã de um filho de Deus que foi em algum momento criado. Porque quando você olha para a cultura grega, para a cultura romana, todos eles tinham essa ideia de vários deuses, e de deuses, semideuses, e assim por diante, deusas, e assim por diante. Então, como Constantino tinha essa mente politeísta, para ele foi tranquilo ser convencido de que Jesus era uma espécie de semideus. E ele morreu como um ariano. Mas o arianismo não morreu.
Adventismo, Testemunho de Jeová e Mormonismo são todos herdeiros de Ário. Esse movimento não morreu na história, mas chegou até essas seitas que nós temos aí espalhadas no Brasil e no mundo. E outros movimentos menores, judaizantes, que vão dizer que Jesus é um semideus e assim por diante. Então, Atanásio, combatendo essa ideia de Ário, ele diz: nunca houve um tempo em que o Filho não existisse. Nele tudo subsiste, está sendo dito nos versículos 17 a 20. Tudo subsiste, ou seja, tudo existe por causa de Cristo, sob o poder de Cristo. Cristo não apenas cria, Ele sustenta todas as coisas. Olha só, vamos ler de novo o texto, 17 ao 20, do texto que nós estamos lendo. Olha só, Ele existia antes de todas as coisas, e Ele mantém tudo em harmonia. O sol só nasce todos os dias, porque Jesus o sustenta. Amém? Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo de todos que ressuscitam dos mortos, portanto ele é o primeiro em tudo. Continue: pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele, no Filho, toda a plenitude da divindade, e por meio dele o Pai reconciliou consigo. Aqui a gente vai continuar mais para frente. O universo não funciona em modo automático, ele depende do Filho continuamente. Amém, meus irmãos? Hebreus capítulo 1, versículo 3, está dito assim, que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou você crê nisso, ou você não crê. O Filho irradia a glória de Deus e expressa de forma exata o que Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Glória ao nome de Jesus. Amém, igreja? Nunca houve um tempo em que o Filho não existisse. Terceiro ponto, versículo 18. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele não é apenas o primogênito de toda a criação, dizendo que ele é o cabeça de tudo que é criado, mas ele também é o primogênito dos mortos. Ele é o primeiro a ressuscitar, para jamais voltar a morrer. Repita comigo: ele é o primeiro a ressuscitar, para jamais voltar a morrer. Tá, mas e Lázaro? Lázaro não foi ressuscitado primeiro que ele, mas Lázaro voltou a morrer. Jesus não. Ele venceu a morte. Aqui aparece novamente a palavra prototokos. É a mesma palavra grega usada para primogênito de toda a criação. Mas o contexto define o sentido. O que significa aqui? Não é que Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Lázaro foi o primeiro a ressuscitar. E na verdade, no próprio Antigo Testamento, pessoas ressuscitaram. Mas todas elas voltaram a morrer. Mas isso significa que ele é o primeiro em qualidade. Ele é o cabeça de uma nova criação. Por isso que ele é chamado de o nosso irmão mais velho. Ele é a garantia, o garantidor da ressurreição final. Ele é o primeiro a ressuscitar para jamais voltar a morrer. Ele é o primeiro a ter um corpo glorificado. Ele é a garantia da nossa ressurreição e de que receberemos um corpo glorificado para jamais voltarmos a morrer. Amém? Você entendeu o que eu falei? Se você morrer antes de Jesus voltar, você vai morrer só uma vez. Quando Jesus nos ressuscitar, nós jamais voltaremos a morrer. A morte é um efeito colateral do pecado. O pecado entrou no mundo e veio de mãos dadas com a morte. Mas a morte já foi vencida por Cristo. E Ele vai aplicar essa vitória em nós, na ressurreição final. A morte será totalmente aniquilada. E nós jamais voltaremos a experimentar a morte. Essa semana nós vimos vários jovens que morreram. Inclusive um jovem que veio aqui na igreja uma ou duas vezes, o Joel, infelizmente partiu muito jovem, um infarto. Alguém conheceu ele aqui? Rude conheceu. E quem espera que um jovem parta tão jovem assim? Não é verdade? Mas a morte está aí para todos, infelizmente.
Mas Jesus venceu a morte. E Ele vai aplicar essa vitória a nós. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então Jesus é o primogênito dentre os mortos. Assim como Adão é o primeiro de uma raça caída, Jesus é o primeiro, segundo Adão, então, o primeiro de uma raça redimida. Nós seremos perfeitos como Ele é. Sabe quando a tua mulher cobra de você, que você tem que melhorar nisso, naquilo outro, você vai dizer para ela assim: amor, um dia eu serei perfeito. Amém? Os homens gostaram disso? Só que você vai dizer para ela assim: só que quando isso acontecer, a gente não vai estar mais casado, porque não vai ter casamento lá no céu. Então você diga assim: você não vai experimentar a minha perfeição, infelizmente. E as mulheres da mesma forma. Quando os maridos cobrarem perfeição, eu digo assim: um dia eu serei perfeita, mas você não vai tocar em mim. Porque nós seremos glorificados, não haverá mais casamento. Então aproveita agora que eu sou imperfeita, né? E faz a festa. Amém? Glória a Deus. Agostinho, ele disse assim, mais uma vez: Cristo ressuscitou não para voltar a morrer, mas para inaugurar uma nova ordem de vida. Ele não apenas saiu da morte, ele derrotou a morte. Amém, meus irmãos? Quarto ponto, do versículo 21 ao versículo 23, ele nos reconciliou mediante sua morte. Nós éramos de uma raça caída, filhos de Adão, descendentes de Adão, o terroso, aquele que foi feito da terra, por isso voltamos para a terra. Mas agora, por conta do que Cristo fez, isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, nós estávamos longe de Deus, éramos seus inimigos, presta atenção nessa palavra, não éramos desconhecidos de Deus, não, é pior do que isso. Olhe para a pessoa do seu lado, para ver se ela entende de uma vez por todas, e diga para ela assim: não éramos desconhecidos. Olha no olho dela e diga assim: não éramos desconhecidos. Diga assim: éramos inimigos. E quando você entende a profundidade disso, o texto está dizendo que nós éramos inimigos. Quando você entende de fato, você vai valorizar a reconciliação. Porque a reconciliação só acontece entre dois inimigos. E quem é que fez alguma coisa para nos reconciliar com Deus? Jesus. Éramos inimigos dele, separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo. Deus, está falando, Deus os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele, santos, sem culpa, livres de qualquer acusação. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança, porque quem crê espera, que receberam quando ouviram as boas novas, ouviram o Evangelho, nós cremos, e então isso nos deu esperança de que um dia seremos como Ele é. Que foram anunciadas em todo o mundo, o Evangelho foi pregado, e Paulo foi designado servo para proclamar essa mensagem. Então aqui, no ponto 4, ele nos reconciliou mediante a sua morte. Paulo, ele sai da cristologia cósmica, do Cristo que criou todas as coisas, e entra na soteriologia pessoal. O que é soteriologia, pastor? É a doutrina da salvação. Sotéria é salvação, em grego, estudo da salvação. Dentro desse ponto aqui, a primeira coisa que eu quero pensar com você, a reconciliação ela é objetiva. Não é mudança de sentimento. Deus, ele não muda as suas emoções. Nós temos emoções ruins ainda. É por isso que eu estou propondo nós fazermos com as mulheres primeiro seminário celebrando a restauração. Porque tem gente que acha que se converte e as suas emoções se convertem, e os seus hormônios se convertem, e os seus traumas se convertem. Muito pelo contrário. Eles continuam lá. A criança está aí dentro de você. Passado não resolvido é presente. Então isso faz parte do processo de santificação. É por isso que a nossa igreja é uma igreja que valoriza o discipulado, valoriza o estudo, valoriza os cursos e assim por diante, para que as pessoas possam ser de fato curadas, transformadas, santificadas, vencer os seus traumas e assim por diante, para que possam refletir Jesus melhor na terra. Então, não é uma mudança de sentimentos,
sentimentos humanos, mas é um ato histórico. Por quê? Porque Jesus morreu no corpo. O texto diz que ele, no corpo da sua morte, Jesus se tornou gente para morrer por gente. Mediante sua morte, é um fato histórico. Ele morreu e ele ressuscitou. Calvino disse assim: se Cristo não fosse plenamente Deus, presta atenção nisso aqui, está ali, se Cristo não fosse plenamente Deus, não poderia reconciliar. Se Cristo não fosse plenamente Deus, ele não poderia salvar. Se Cristo fosse um anjo, a morte dele seria insuficiente na cruz. Se Cristo fosse um arcanjo, como dizem os adventistas, ele é o arcanjo Miguel, segundo a loucura dos adventistas, ele não poderia salvar. Como é que um anjo tem dignidade para salvar? Então, se Cristo não fosse plenamente Deus, não poderia reconciliar. E se não fosse plenamente homem, não poderia morrer. Então ele se tornou Deus, o Filho de Deus, plenamente Deus, da mesma essência do Pai. Ele se tornou homem, para que ele pudesse morrer. Na cruz, Deus morreu. Deus experimentou a morte na cruz. Por mim e por você. Ele precisava fazer isso? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não, ele não precisava. Jesus podia, naquele exato momento, ele disse para alguns dos seus discípulos ali, quando eles tentaram proteger Jesus no Getsemane: vocês não entenderam que se eu quiser aqui pedir milhares de anjos ao meu Pai agora, ele manda na hora. Então Pedro, guarda a sua espada, Pedro, porque quem vive pela espada perecerá. Isso é um plano de Deus, assim deve acontecer. O Filho veio para morrer. O Filho veio para experimentar a cruz. O Filho veio para se entregar. Na cruz ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. Porque esse era o plano. Por amor a mim, miserável pecador. Por amor a você, miserável pecador. Então Calvino sabiamente está dizendo: se Cristo não fosse plenamente Deus, não poderia reconciliar. E se não fosse plenamente homem, não poderia morrer. Diz também o texto que ele apresenta o povo salvo. Jesus vai nos apresentar ao Pai, salvos. Isso aponta para a eleição soberana. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Isso aponta para uma obra consumada. A obra está consumada. Apesar de não termos experimentado ela ainda, isso vai acontecer na glorificação, mas ela está consumada, não tem chance alguma de dar errado. E também aponta para a perseverança dos santos, a perseverança dos salvos. Uma vez salvos, o próprio Cristo, através do Espírito, lhe fará perseverar até o fim. Ninguém pode tirar você das mãos de Jesus. Glória a Deus. E último ponto, para nós ceiarmos: eternamente gerado do Pai. Essa é a expressão do credo niceno, quando a igreja se reuniu então para estudar, filosofar e chegar à conclusão da natureza exata de Cristo. Essa foi a frase então aceita no credo: ele é eternamente gerado do Pai. Gerado, não criado. Ele é gerado do Pai. Pastor, isso não explica tudo. Eu sei, eu também entendo e não entendo. Eu entendo que não explica tudo, por isso não entendo todas as coisas. É por isso que eu creio para entender. Se você esperar entender para crer, esquece. Eu creio para entender e eu estudo para crer melhor. Amém? Porque há muitos mistérios. O que é a eternidade, por exemplo? O que é a eternidade, Ruth? Nós somos eternos? Não necessariamente, depende do ponto de vista. Porque nós temos um início. Jamais vamos deixar de existir. Vamos passar a eternidade separados de Deus ou com Ele eternamente. Mas eternidade passada e futura não houve um momento em que não se existiu ou que não se houve. Eternidade passada, o que é isso? É ausência de tempo. Eternidade futura, ele é eternamente gerado do Pai. Senhor, eu já lutei com isso, meu Deus, eu já tive dúvidas do que isso significa. Eu não sei. Mas eu não preciso entender todas as coisas. Eu creio que os primeiros olhos que eu verei lá no céu, ao tombar nessa terra, serão os olhos do meu Salvador. Aleluia. Você crê nisso?
Essa linguagem, então, vem do credo niceno. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai, da mesma substância. É a mesma definição para a Trindade. 3 pessoas que dividem uma mesma essência. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É um Deus apenas. 3 pessoas. Não é um Deus que ora é isso, ora é aquilo, não. São 3 pessoas distintas que dividem uma única essência divina. Eu também não entendo. Você entende? Também não entendo. Entende, Wellington? Eu não entendo. Mas eu creio. Eu creio. Não há como entender a mente de Deus. Como você consegue colocar um oceano dentro de um copo de 20 ml? Não cabe. A sua mente, tem coisas que a gente não entende dessa vida, quanto mais da eternidade. Você não aprendeu nem fórmula de Bhaskara. Você quer entender Deus? Alguém lembra ainda da fórmula de Bhaskara? Tu lembra ainda? Olha aqui, vem cá, pega uma folha aqui, projeta aí para nós, Marcos. Vou cobrar de você. Eu não tenho nem ideia do que é fórmula de Bhaskara. Eu sei grego e hebraico. Fórmula de Bhaskara. Não sei. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. O que não significa isso? Não significa que houve um tempo em que o Filho não existia. Então não é isso, tá? Houve um tempo que ele não existia, não é isso que significa, porque ele é eterno como o Pai. Não significa criação ou começo no tempo, também não, porque ele é eterno. O que significa então a frase gerado, não criado, consubstancial ao Pai? Significa relação eterna dentro da Trindade. O Filho tem a mesma essência do Pai, e geração ontológica, não temporal, ou seja, geração do ser do Pai. Ele é o Filho do Pai, ele é o Filho de Deus Todo-Poderoso, e não que houve um momento no tempo ou na eternidade que ele passou a existir. Agostinho ainda explica mais uma vez: o Pai nunca existiu sem o Filho, assim como o Sol nunca existiu sem o seu brilho. Amém? Eu creio para entender. E me aprofundo para entender, para crer melhor. A banda vem para cá, por favor. Conclusão. Cristo é o revelador de Deus, o Criador de todas as coisas, o sustentador do universo. O sol nasceu hoje, nasceu porque ele sustenta todas as coisas. O vencedor da morte, o reconciliador dos eleitos. Ele é o primeiro em tudo, para que em tudo tenha a primazia. O texto de Paulo aos Colossenses não permite um Cristo reduzido de forma alguma. Cristo é Deus, ele é o nosso Deus. Ou ele é Deus eterno, ou ele não salvou ninguém. Ou ele é Deus eterno, ou nós estamos perdidos eternamente. Porque uma criatura não pode salvar. Ou ele é Deus eterno, ou não é Salvador. O que você vai fazer com o que você ouviu hoje? O que você vai fazer com o que você ouviu hoje? Ele é o teu Deus, ele é o teu Salvador. Você confia a tua eternidade a ele? Ou você ainda confia em homens? Ou você ainda confia em religião? Ou você ainda confia em dogmas? No que você confia? Ou você ainda confia na sua habilidade? Ou na sua bondade? Ou na sua justiça? Em quem você está confiando? Pastor, mas eu não sou uma pessoa boa. Bem-vindo ao time. Eu sou o número 1 que não sou bom. Eu não sou a pessoa perfeita. Eu também não. Nem o apóstolo Paulo, ele disse: eu sou o pior dos pecadores. O que você está esperando de você mesmo? Portanto, confie naquele que jamais pecou. Naquele que é perfeito, naquele que é Deus, naquele que é homem. Ele é 100% Deus e 100% homem. No céu você verá um homem com as mãos furadas, que é o próprio Deus. Meu Deus. Se coloca em pé. Não há nada na face da terra igual ao cristianismo. Se alguém tivesse que inventar o cristianismo, jamais chegaria ao que Deus fez. Jamais, jamais. Porque todas as religiões do mundo, elas são meritórias. Você faz para receber.
No cristianismo você crê e recebe tudo que Jesus fez. Você crê? Nós vamos ceiar. E isso nós vamos fazer agora, comer e beber. É a ordenança de Cristo, para que nós jamais nos esquecêssemos de tudo isso que foi falado aqui. Ao comer o pão e beber o cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciamos para o mundo que Ele morreu e ressuscitou, e que Ele vai voltar, e que nós somos filhos de Deus, e que nós temos a mensagem que salva, o Evangelho de Jesus Cristo, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Curva a sua cabeça. Pai, que privilégio, o meu, de poder ser feito pregador do Teu Evangelho. O apóstolo Paulo se orgulhava no Senhor disso. E eu também me orgulho no Senhor, apesar da minha pequenez. Apesar, Senhor, de saber exatamente quem sou na minha carne e de onde o Senhor me tirou. Que privilégio, Senhor, da Tua igreja, desse povo maravilhoso que está aqui nessa manhã e assistindo de casa, de ouvir essa palavra, Senhor. Senhor, essa palavra que muita coisa a gente não consegue entender, mas há uma convicção dentro de nós, gerada pelo Espírito Santo do Deus eterno, que mesmo sem compreender tudo, nos faz, Senhor, nos torna capazes de morrermos por isso. Bendito é o Teu nome, Adonai, Rei do Universo. Toda a terra está cheia da Tua glória. Um dia veremos o Senhor face a face. Mas hoje, Senhor, queremos ver a Tua face na face dos nossos irmãos. Abençoe os elementos da ceia, o pão e o vinho. E pelo sangue do Cordeiro nos faça dignos. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.